Inclusive, Wesley, eu estava justamente acho que foi anteontem, eu estava fazendo a atualização lá na escala do AVC, né? E nessa atualização, lá que é oficial, né? nih.org, essa escala tinha em formato telemedicina. Eu vi recente, eu não conhecia isso, eu vim conhecer isso anteontem. Eu achei, olha que legal, né? Quer dizer, você pode diagnosticar até um AVC utilizando uma telemedicina. Que interessante. Então, tá lá na plataforma deles, assim, é um curso, quem quiser até fazer é gratuito, né, para médico, e é muito interessante, né? Eu fiz essa atualização, recebi o certificado, e que coisa boa, né? Você poder ajudar numa situação tão grave quanto essa, eu tenho paciente lá do outro lado do país. É verdade. Na questão do AVC, né, nos Estados Unidos chama stroke, né? Tem protocolos, né, de telemedicina já muito anteriores ao que estamos vivendo agora, né? E na neurologia ajudou muito aquele negócio, né, de você poder decidir a questão do transporte do paciente para fazer o trombolítico, né, o mais rápido possível, né, de acordo com fazendo essa interação de telemedicina entre o médico que está lá num pronto atendimento, numa emergência no interior e consegue falar com a equipe de neurologia que está numa capital, num grande centro, e às vezes fazer o transporte desse paciente para poder fazer o trombolítico, né? E aqui em Chapecó também estão instalando um serviço, né, nesse molde aí, utilizando a telemedicina também. Né, para tentar fazer uns certos exames, assim, você realmente vai pegando muita coisa na prática mesmo. É difícil? Não, não é difícil. E até porque existe, eu não lembro quem foi um autor que fala que o teu diagnóstico, assim, na anamnese, 70% você já tem. Eu acredito, a minha opinião, Diego, que 85%, às vezes 90% na realidade. Só na tua primeira conversa com o teu paciente, tu já tem uma ideia, assim, do diagnóstico. E no último caso, quando é alguma coisa assim já mais séria, tu também já consegue perceber que é algo mais sério e que não dá para tu fazer por telemedicina. Então, isso não é difícil, isso é um impedimento de menos, é isso aí. Tá? O legal é você sempre informar o paciente que tem essa limitação, caso precise, para encaminhar ele. Um dia desse, outra coisa que eu estava assistindo ali, recentemente, foi a Universidade dos Estados Unidos também, não me lembro o nome agora, que estava ensinando alguns diagnósticos de exame do próprio paciente, dentre eles, alguns diagnósticos de cefaleia, onde o paciente vai fazendo alguns testes nele e você chega ao diagnóstico baseado no que ele vai fazendo nele mesmo e te contando. Então, dá sim, a gente está numa era onde é importante mesmo tu cuidar do teu paciente o mais rápido e da maneira mais segura possível. E não, imagina só atrasar, às vezes, um diagnóstico grave. Por quê? Porque você deixou de fazer o exame físico. Às vezes um AVC, voltando ao tema do AVC, às vezes um AVC só de olhar e conversa com o paciente, tu já consegue diagnosticar num exame de vídeo, sim, e fala, olha, corre para o médico que tu tem que ir lá para o hospital resolver isso, que é algo sério. Né? O paciente chega para ti, olha, tô com uma dor no peito, colocando sinal aqui de Levine, né, no peito. Você já consegue basicamente olhar e dizer ali, isso é um infarto, pode ser um infarto. Não tem o eletrocardiograma, mas pode ser infarto. Você conhece mais ou menos qual é a descrição, né? Andou em aperto, sudoreico e tal. Então, esses dados já te levam a um diagnóstico preciso, muitas vezes, só conversando, né? Eu digo sempre que eu acredito que vai, às vezes, 85%, 90% nos teus primeiros segundos de conversa. Você já consegue diagnosticar, assim, se for com bastante observação, né? Exato. Tu falou sobre o autor, né? Eu dou aula de semiologia também na faculdade, então era uma preocupação que eu tinha, o exame físico também, logo quando começou-se a falar de telemedicina, né? Mas no Porto mesmo ele comenta isso, né? Que na maioria dos casos, 70% uma anamnese bem elaborada, ele não fala que dispensa o exame físico, né? Ele fala assim, que em 70%, uma anamnese bem elaborada, você não muda nada, apesar do exame físico que você vai realizar, e até os exames complementares não vão acrescentar nada, né, na maioria dos casos. Exatamente. E muitas vezes, né, o médico faz, né, por rotina, não sei o que e tal, até para tentar refutar ou confirmar alguma coisa que ele já... Ou até para te respaldar, né, legalmente e tudo mais. Exatamente, né? Mas a gente tem a questão aí de várias situações que você realmente, né, na medicina pode ajudar muita gente,
E, nossa, aí a gente viu também naquele período de emergência de saúde pública, como foi útil, né, sem precisar realmente do exame físico de fato, né? E o bom senso, né, de poder orientar o paciente, porque às vezes você, com a telemedicina, alguns colegas falam, não tem exame físico, não pode fazer. Mas ele está pensando no lado, assim, da proteção do médico, né, no sentido profissional ali, de se Exato. resguardar. Mas e o paciente? E o acesso dele ao médico? E a questão de evitar que ele faça automedicação? E da questão que, muitas vezes, né, você que trabalha em emergência, deve ter vivenciado muito já isso, né, e vivencia, daquele paciente que chega no estado mais grave porque ele ficou esperando em casa ver se ia piorar. E quando Exato. piorou, já piorou demais, né? E se ele Acontece tivesse muito. vindo antes, falado com o médico que falasse para ele, olha, isso daí você precisa ir agora lá, ele vai, né? Ele não vai ficar Exato. esperando, né? Tanto é que alguns países, né, existem países que você, antes de ir para o hospital, você tem que passar na telemedicina. Então, aí tu Exato. já tem esse pré-diagnóstico, essa triagem, assim. Então, isso é extremamente importante. Quando você faz a telemedicina, você já tem, pelo menos, o que não é, no mínimo, o que não é, né, de grave. O médico já consegue, pelo menos, descartar ou dizer, olha, tu tens que ir para o hospital, que no teu caso pode ser uma coisa grave, precisa de um exame, entendeu? Se eu não me engano, é a Holanda que é esse sistema, né? Antes do paciente ir para um pronto atendimento, ele passa na telemedicina para ver se o caso dele é para o pronto atendimento, que seria o equivalente à UPA aqui, né? Ou uma emergência, ou se o caso dele é ambulatorial, aí ele recebe um código, né? Que seria um voucher, vamos dizer assim, um código, para ele ter acesso à UPA, por exemplo, né? Vamos fazer o equivalente à UPA. E isso ajuda a organizar a demanda, né? Porque uma das grandes queixas, né, por exemplo, dos profissionais em relação à demanda é que tem muitos casos que não eram para estar ali no Não é para pronto-socorro emergência. ou na emergência, mas o paciente ele é leigo, ele não sabe. Então, quem tem que fazer essa triagem é o sistema de saúde através da Exato. triagem médica, por exemplo, né? Então, bem lembrado. E aí, só para fazer uma correlação, você chegou a trabalhar no SAMU? Não. Não. O SAMU, né, já existe há anos, antes mesmo da telemedicina dessa maneira como a gente está utilizando hoje. Mas, de certa maneira, o SAMU é uma telemedicina, porque tem um médico regulador que escuta um caso de uma pessoa e ele vai decidir qual tipo de unidade de ambulância ele vai mandar. Se vai ser com médico, se vai ser sem médico, né? E isso envolve, de certa maneira, um diagnóstico que ele está fazendo ali pelo que ele está ouvindo. Ele nem vê, né? Ele só ouve, né? Então, Exatamente. aí as pessoas não percebem que já estavam fazendo telemedicina, Já né? era telemedicina. Eu, assim, eu estive no Albert Einstein agora em dezembro, né? E, assim, lá eles fazem telemedicina em UTI, né? Eles têm a UTI. Você pode, por exemplo, ter um hospital, às vezes não tem um médico intensivista lá. Então, eles têm a equipe que fica lá numa sala, computadores de médicos intensivistas, e o médico da UTI, por exemplo, no hospital aqui não tem, né? Por exemplo, não tem. Então, eu entrei em contato com eles, aí através de câmera, através de computador, mostra o paciente, aí eles vão guiando, olha, você precisa fazer isso, aquilo. Então, um médico que já tem uma ideia com uma outra equipe que já tem um treino para isso, olha só que coisa boa, né? Salva o paciente. Que coisa bem incrível mesmo. Isso daí da UTI também, né, é algo que vai ajudar muito também, porque realmente a gente sabe que no interior a rotina, né, quem está na rotina da UTI, às vezes não é ainda um especialista, né, em medicina intensiva, apesar da experiência, tudo, né, mas tem lá uma equipe de suporte com os especialistas à distância. E outro exemplo é a Infecto, né, muitos hospitais não vão ter um infectologista, né, que pode ir lá na UTI avaliar um paciente, mas aquele médico que está lá na UTI, que está fazendo o cuidado daquele paciente, pode fazer uma teleinterconsulta com o infectologista, né, para ajudar ele na condução daquele caso, né. Então, realmente, a telemedicina é uma ferramenta super útil, né, então, não é Outros todo... diagnósticos também, né? Para um eletrocardiograma, às vezes você não Sim, consegue laudar bem, né? Passa lá para o colega vai e te explica, e, enfim. É assim, para tudo mesmo dá para usar. Inclusive, né, até para cirurgia, né? Já existe, né? Por exemplo, voltando lá no Albert Einstein, você tem o robô da Vinci, né? uhum. Ele opera, né, basicamente. Se duvidar, ele faz sozinho, né? Então, o cara
é uma coisa assim excepcional, e já tem, né, casos onde os médicos estão em outro lado, outro país, né, e auxiliando o colega lá na cirurgia, dizendo faz isso, aquilo, outro. Então, já está tomando tudo mesmo. Não é o futuro, né? É o presente, né? É o Então... presente. A telemedicina não é futuro, é presente. E sobre o exame físico, não sei, né? Tu também está vendo bastante coisa, de repente pode complementar. É que tem ferramentas para a gente fazer o exame físico à distância, só não são ainda populares. Exato. Mas existe, né? Estetoscópio eletrônico para a gente fazer uma ausculta à distância, né? Já estão desenvolvendo algumas maneiras, porque o celular, o smartphone, ele tem um giroscópio dentro, né? Então, por isso que quando a gente vira a tela, não sei o que, ele identifica, né? Eles estão desenvolvendo alguns aplicativos para o movimento do smartphone ajudar no diagnóstico de algum problema de equilíbrio, né, de coordenação, né? Na parte de neurologia está bem avançado nisso. O monitoramento de vários sinais vitais, eles querem passar para o smartphone, né? Ele vai fazer isso aí. E eu até falo que o estetoscópio eletrônico, que hoje já existe, logo ele vai estar obsoleto, porque eles vão melhorar os microfones, por exemplo, do smartphone, e tu vai fazer uma ausculta cardíaca com o smartphone, vai colocar ele aqui no peito e vai fazer. E outra é o próprio ultrassom, talvez, daqui a pouco vai ter um transdutor, já manda imagem pelo smartphone para o outro médico, para o radiologista à distância laudar, né? Pessoal, aqui no Instagram, eu sei que o som está um pouco ruim, né? Uns probleminha técnicos aqui, né? É normal. Então, vem para o canal do YouTube, né? Quem está aí no Instagram, lá tem um espaço para chat também, né? E é uma maneira de você conhecer o canal, que ainda não está lá no canal do YouTube, se inscreve, né? Aproveita. E lá no YouTube, essa live vai ficar todinha lá também, para poder assistir. E o som está muito melhor lá no YouTube, né? O pessoal já avisou que o som está bom, tá? E lá no YouTube, é só procurar no YouTube. Asdrubal, põe meu nome, Telemedicina na Prática, que vai achar o canal, tá? E vamos lá, vamos continuar. Mas muito bem. O Asdrubal, uma coisa que você comentou, eu tive paciente, né, que já falou assim, já que eu estou fazendo atendimento e acompanhamento assim, eu vou comprar o meu esfigmomanômetro, que é para medir a pressão, né? Então, eu vou comprar o esfigmomanômetro, e aí foi lá, comprou, aí já aproveita, já compra o oxímetro de pulso. Então, basicamente, a pessoa tem um hospital em casa, basicamente assim, e um médico disponível a hora que tu quer, nada, de madrugada, e às vezes acha, né? É interessante até, já que a gente abriu esse parêntese aqui, os horários, né? Às vezes o pessoal pensa assim, eu não tenho horário, eu trabalho 7 para 7, faço plantão e tal, mas os horários que o pessoal mais procura são justamente esses horários que não tem atendimento médico. Às vezes eu vou chegar, eu estou indo para casa e tá assim, 8 horas da noite, 10 horas, tem um atendimento para tu. Claro que eu vou atender, né? Não vou deixar de ganhar esse extra aí, né? Já dá para pagar aluguel. Então, exatamente. E ajudar o teu paciente é bom demais, né? Só, tipo, une o útil ao agradável. E a felicidade que o paciente fica de ter sido atendido naquela hora, e você dorme feliz da vida também, né? Uhum. Olha só, a gente está falando do exame físico, smartphone, né, tecnologia, e como, às vezes, né, a falta de às vezes, conhecimento, né, dos colegas, e não estão também antenados no assunto, e não conhecem essas possibilidades. Agora eu vou até falar assim, infelizmente eu não tenho conflito de interesse, porque se eles estivessem me dando um apoio, eu ia gostar. Mas então, assim, eu vou falar aqui sobre a Amazon, né? A Amazon, ela tem um site, tá? Que é amazon.care, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, que a Amazon tá vindo na telemedicina. Aí vocês vão ver um pouquinho do que eles já estão ali mostrando, o que eles estão fazendo ali com o smartphone, o atendimento médico online, à distância. E existem uns box, né, que são caixas, né, vou falar box, né, de um estetoscópio eletrônico, um visor com abaixador de língua e otoscópio e aparelho de pressão, com oxímetro, né, e várias medidas de sinais vitais, e termômetro também. Esse box, como eu falei, ainda não é popular, mas logo vai ser como esses aparelhos de pressão automático que as pessoas têm em casa hoje em dia. Então, um paciente que é crônico, ele precisa fazer um acompanhamento ao longo do tempo com o médico, vai ser assim, né? O teu paciente, por exemplo, que falou isso, logo, ele vai falar, doutor, agora eu tenho um estetoscópio eletrônico, né? Eu vou comprar um.
né, se ele faz um acompanhamento contínuo, né? Então, Isso mesmo. é isso aí, né?